Fala pessoal, bom demais, começando mais um podcast com o Bernardo aí da Pênalti, viu? Topar a brincadeira com a gente aí, entender, o cara tem experiência aí pra caramba pra falar com nós, inclusive com eventos internacionais. Eu e o Brunão vamos desenrolar isso daí, entender um pouquinho dos passos, os próximos passos da Pênalti e tá ganhando mercado novamente, porque tava contando para nós nos bastidores as estratégias de reativação de brand e tudo mais. E é isso, vamos que vamos, não é não, Brunão? É isso aí, Rex. Muito boa noite, pessoal. Bruno Nakati na área. Conversar com o Bernardão aí, entender um pouquinho aí de como que foi sua caminhada até antes, né, de tudo acontecer. E trouxe aqui já um presentinho pra nós aqui, ó. Uma bola, uma camiseta também. Então, já cutuca o cara do seu lado e fala, ó, fica até o final. Esse episódio vai ser massa, a gente vai falar bastante coisa aí sobre marketing, sobre estratégias aí pra você também poder alavancar seus negócios, né? E de como que o negócio acontece ali dentro da Pênalti, uma empresa grande aí que precisa ter um trabalho muito bem feito aí que eles vêm fazendo. Bernardão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bora! Obrigado, Brunão, obrigado, Vitão. E, toda a galera aí do Como Fazer Podcast, a galera toda aí que trabalha bastante aqui nos bastidores aí para trazer esse momento pro pessoal, para trazer interação, para falar, contar um pouquinho das marcas, né? E agradecer vocês esse papel que vocês estão fazendo fundamental para a indústria, não só para a indústria esportiva, que é a nossa, né? Mas para todas as indústrias. Acho que esse tipo de bate-papo, acho que a gente capacitar, né, o empreendedorismo no Brasil e construir histórias a partir de empresas 100% brasileiras e profissionais aqui é super importante, cara, e contem sempre com a Pênalti. E falar da Pênalti, uma empresa brasileira que está há tanto tempo no mercado, para mim, toda vez que sou convidado, é um prazer enorme aí, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. É isso, rapaziada. Boa. Então já segue a gente no Instagram, já dá aí o like aí nesse vídeo. Nós somos o Como Fazer Podcast, a gente fala sobre empreendedorismo, negócio, trazemos convidados de peso aí para entender um pouco da caminhada, de toda a trajetória aí, empreendedora, que é uma trajetória batalhadora, difícil, você toma porrada todo dia, mas o importante é não desistir, não é não? É isso. A gente vai falar hoje sobre as atuações diferentes no mercado esportivo, a história da Pênalti e o alcance dela no Brasil e no mundo hoje, que, cara, vou deixar você falar sobre isso, sobre a estratégia de relacionamento da Pênalti, diversidade de produtos, principais parceiros, né? E inovação sustentável na Pênalti e a expansão da marca internacional. Cara, acho que a gente pode começar falando aí sobre a estratégia de expansão dela no mundo. Como que tá isso daí, velho? Cara, assim, a Pênalti já tem, né, operação no mundo, então a gente tem uma área internacional lá que é coordenada e dirigida pelo Emerson Shiromaro, que é um cara extremamente competente, já está há muitos anos lá na Pênalti, e também pelo nosso CEO, pelo presidente do Conselho de Administração. Então, assim, a gente vê o mercado internacional com bons olhos, a gente acha que a gente tem uma força internacional, a marca tem uma força muito grande na América Latina, principalmente, porque a gente já foi bola da Conmebol, por exemplo, bola oficial, já tivemos patrocínios aqui grandes. Hoje a gente, inclusive, é a bola oficial da Confederação, da Associação Nacional da Bolívia, por exemplo. Então, todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão jogadas com a nossa bola lá. Inclusive, o primeiro jogo deles é contra a Argentina, o atual campeão mundial aí. Então, vai ser jogado com a nossa bola. No passado foi, na eliminatória passada foi jogada, várias pessoas mandando bola do pessoal, tanto da seleção brasileira quanto da seleção argentina, jogando com a nossa bola lá, que demonstra na qualidade e certificação das bolas. Então, assim, o mercado internacional é muito importante para a gente, assim como o nacional. A gente olha bastante para cá, a gente acha que tem bastante penetração ainda, a gente vem fazendo um trabalho muito forte aqui nacionalmente, mas acreditamos também que as coisas podem ser concomitantes. Então, eu não preciso só trabalhar o mercado brasileiro, mas também não só trabalhar o mercado internacional. Então, hoje a gente já expandiu bastante, a gente avançou mais de 25% aí depois da pandemia até agora, chegando agora a 19 operações em países internacionais. Então, a gente está bastante feliz com o crescimento e isso traz uma responsabilidade para a gente continuar crescendo internacionalmente também. O brasileiro, às vezes, ele tem um olhar que fora do Brasil, o produto brasileiro não tem um valor tão agregado. Assim, você me corrige se estiver errado. E isso aí cai por terra quando você está fora do Brasil, quando você está na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. O produto brasileiro ele tem valor agregado, assim, gera... Como se fosse, por exemplo, a Pênalti pega um pouquinho do futebol, né? E o futebol tem um valor muito agregado. Eu queria que você comentasse isso, qual que é a sua percepção assim, de produto brasileiro fora do Brasil. Cara, acho que a nossa indústria cresceu demais assim nos últimos anos. Acho que a gente não perde
para ninguém, principalmente, vou te dar um exemplo da pênalti. Hoje a nossa S11 Econit, que é a nossa bola do Paulistão, do Carioca, da Copa do Nordeste, dos campeonatos paraense, amazonense também de futebol, ela é uma bola certificada FIFA. Hoje na FIFA são 3 certificações, certificação Basic, Quality, Quality Pro. Ela é uma Quality Pro e a gente é a bola mais sustentável do mundo com o selo máximo da FIFA. Então, em 2018, a FIFA fez um desafio para as entidades que participam desse grupo de sustentabilidade de bola de alta performance e a Penalty aumentou o nível de sustentabilidade. Hoje a gente estava com tecido Econit, que é o tecido que reveste a camada da bola. A gente recicla 4 garrafas de PET e meia dessa bola, para cada bola produzida. Então, desde que a gente criou essa tecnologia, a gente já tirou do meio ambiente mais 500 mil garrafas PET. Então, além disso, a gente aumentou de 62% de origem sustentável em materiais da bola para 78%, trazendo o fio biodegradável, látex natural, o EVA que a gente fala que é o amortecimento da bola, a gente fez a partir da extrato de cana-de-açúcar. Então, a gente trouxe mais questões sustentáveis para essa bola, mas para dizer que num desafio da FIFA para marcas internacionais, para associações nacionais, quem foi lá e conseguiu fazer primeiro foi a Penalty, e a gente demonstrou isso ano passado. Eu estive lá na FIFA com o Emerson e a gente fez uma palestra sobre sustentabilidade em bola de alta performance, porque a gente chegou e conseguiu construir o que grandes marcas no mundo não conseguiram. Então isso mostra a força da indústria brasileira, a força do produto brasileiro. Então, claro que nesse mercado internacional globalizado que a gente tem, né, a China, Índia, Paquistão muito forte, e com mão de obra barata, a concorrência ela fica difícil em alguns mercados, mas aqui na América Latina, em outros produtos, com a gente trabalhando muito forte na questão da eficiência da fábrica e com materiais adequados, a gente consegue competir internacionalmente sim, e a gente faz isso com muito orgulho e dedicação aí para a gente levar a bandeirinha do Brasil para muitos países. Boa. Esse produto aí, ele acaba tendo um ticket muito mais alto, ou ele é mais alto, para ter essa pegada social? Essa bola sim, ela faz um produto, ela é um produto adequado, mas um produto com valor agregado maior, né? A bola tá 560, acho que tá R$580 hoje, você encontra no site. Mas é uma bola de alta performance. Então, sim, foi a primeira vez que a gente uniu sustentabilidade com alta performance. No ano passado, quando a gente era mais novo aí, cara, quando você ia pegar um papel reciclado, ele não tinha a mesma qualidade de um papel original, papel inicial. Uhum. Então, hoje a gente consegue fazer uma bola com o maior nível que pode jogar em qualquer campeonato no mundo e que ela tem materiais reciclados ali dentro dela. Então, assim, isso tem um valor agregado alto, mas a gente consegue compensar isso com a qualidade da bola em termos de material. Legal, a Penalty é uma marca brasileira, né, que já tem longa história de vida, e queria que você me contasse hoje, para mim, para a galera que está assistindo, qual que é o tamanho da Penalty, né, como que é o trabalho que ela vem fazendo de operação, Brasil, nível Brasil, expansão internacional. Conta legal. Aí pra galera. Legal, hoje a gente, a marca está com 54 anos, marca Penalty, né? E o grupo Cambuci, que começou com a Malharias Cambuci, né? Hoje é capital aberto na bolsa, então o grupo tem mais de 70 anos de história. Então, hoje a gente divide em 5 segmentos. A gente tem venda de bola, calçado, confecção, meia e equipamentos. Então a gente tem 3 plantas Fabris, que ficam as 3 plantas lá no Nordeste. Então, 2 na Bahia e 1 na Paraíba. Hoje a gente está com mais de 3 mil colaboradores aí em toda a cadeia do grupo da Penalty. Então, a gente vem numa franca expansão aí nos últimos 2 anos, que é motivo de muito orgulho lá para todos nós. Então, ano passado a gente aumentou, comparando 2022 com 2021, mais de 83% de faturamento líquido. A gente, nesse primeiro semestre de 2023, comparado com 2022, a gente já cresceu mais 27% também. A nossa ação na Bolsa cresceu mais de 106%, se a gente olhar o índice hoje, comparado a um ano atrás. Então a gente vem num crescimento muito forte. Hoje a Penalty, ela resolve um problema do brasileiro como propósito, porque mais de 60% das pessoas que não praticam esporte hoje no Brasil não praticam por falta de produto adequado ou por falta de infraestrutura que dê a capacidade deles praticar o esporte. E a gente tem custo-benefício, qualidade, e a gente entrega distribuição no Brasil em todo. Então a gente resolve o problema do brasileiro, que não é não ter produtos que caibam no bolso dele. Então isso é o nosso grande propósito. O propósito da marca é esse. Então, em termos gerais, como se a gente estivesse falando aí do status da Penalty, o status da Penalty é esse. A gente tem mais de 9 mil CNPJs de clientes espalhados pelo Brasil com distribuição.
e a gente quer estar próximo cada vez mais do praticante de esporte, a gente quer massificar a cultura esportiva no Brasil de todas as maneiras. Ô Bernardo, quando você entrou na Pênalti, quantos anos atrás? Vou fazer 4 anos em novembro agora. Você entrou na Pênalti para quê? Qual era o desafio que você tinha que entrar lá? Alguém chamou você? Falou, não, precisa contratar uma pessoa? Não, né? Tinha um desafio lá e você entrou para resolver algum problema. Qual era o problema e como que você tem resolvido? Não, legal demais. Eu negociei com a Pênalti um tempo atrás. Eu fui diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futsal e na época a Pênalti foi uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira. Então eu negociava com as pessoas na Pênalti e tinha uma pessoa na Pênalti que é o Carlos Augusto Saraiva, que é um cara que, mandar um abração para ele, é um ícone do esporte brasileiro, de relações esportivas, que está há 28 anos na Pênalti. Hoje ele está como consultor interno lá e, cara, ele tem mais de 70, vamos colocar assim, é um paizão para mim, me ensinou bastante desde que eu cheguei lá e foi o cara que negociou comigo. Então ele já estava nessa transição de diminuir o ritmo e tal, até pela questão da idade e tudo mais, e a Pênalti precisava de alguém para assumir essa parte de relações esportivas, que a gente chama, que é a negociação de todos os assets esportivos, então de patrocínio, de atleta, confederação, federação, de todos esses tipos de patrocínio e investimento, precisam ser analisados de acordo com o objetivo estratégico da companhia e o faturamento que ela está tendo nos diferentes segmentos e diferentes estados no Brasil. Agora eu entendi porque o pessoal pede patrocínio depois que você sai do podcast. Você fala aqui pra nós que você é o cara que decide o patrocínio, pai. Aí ferrou tudo. Aí já vai na jugular. Aí, pai, agora já era. Eu conto pra todo mundo quando começa a falar de patrocínio assim que a pressão começa na minha casa, né? A minha esposa, às vezes a gente tá deitado lá antes de dormir, ela tá no telefone e ela fala assim, cara, você não acha que vale a pena você patrocinar esse cara aqui? Não, você não acha que vale a pena? Falou, Érica, a pressão aqui dentro da minha... Deixa eu dormir, cara. Essa pressão deixa pro pessoal lá na Pênalti, deixa pro pessoal que eu tô negociando. Então, assim, uma das coisas que eu falo é todo lugar que eu conseguir colocar a marca Pênalti, vale a pena. Mas o meu trabalho é fazer todos os cálculos para me saber o que mais vale a pena. Então, assim, dentro dos investimentos que eu tenho, dentro do budget que eu estabeleço junto da companhia, eu tenho que saber onde eu vou colocar aquele investimento que vai gerar um maior retorno para a Pênalti e que está alinhado dentro dos objetivos estratégicos que tem. Então, sim, pedido a gente sempre vai ter e na medida do possível a gente tenta ajudar todo mundo para a gente massificar o nosso propósito, que é massificar a cultura do esporte brasileiro. Mas eu faço esse trabalho todo dia aí de saber o que mais vale a pena. Legal. Cara, os dois objetivos principais quando você patrocina é fortalecimento de marca e vendas? Tem vários objetivos, tá? Então, quais são os principais aí? Cara, eu acho que esses dois resumem bastante, assim, mas dentro deles tem alguns outros objetivos que são internos. Às vezes eu quero comunicar com algum segmento que eu não falo hoje. Então, assim, não necessariamente eu tenho que converter no primeiro momento e sim construir reputação ali naquele cluster, né? Então, assim, hoje na Pênalti a gente tem um público muito diverso. Então, assim, aí são diferentes plataformas para diferentes targets. Então, por exemplo, quando eu vou falar com um cara de 60 anos que joga na várzea e eu vendo chuteira para ele ou bola para ele, o tipo de comunicação e o que ele assiste, o que ele consome, é totalmente diferente de eu falar para uma menina que eu vou vender raquete beach tênis e tem 15 anos. Então, os lugares que eles frequentam são diferentes, o que eles gostam de ver são diferentes, a comunicação, se ela tem mais cor, menos cor, os traços, então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, quando a gente vai patrocinar, a gente pega todos esses objetivos estratégicos, trabalha eles e vê na cadeia de investimentos o que a gente vai fazer mais. Alguns, por exemplo, pode ser para me manter referência em algum segmento. Algum pode ser para me começar a entrar naquele tipo de público. Então, cada um deles tem um objetivo e depois eu acho que mais do que só ter o objetivo, na hora que você decidir qual investimento você vai fazer, é você ter os KPIs de se está dando resultado daquele investimento que você está fazendo. Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece disso. E nessa relação do patrocínio com o patrocinado, cara, é uma coisa que eu falo bastante, assim, porque como eu venho do meio do esporte, eu falo muito sobre isso. Cara, muitas das vezes, quem vem pedir patrocínio pra gente, ela vem resolver só o problema dele. Sim. Ele não vem me ajudar a resolver o meu. Cara, as duas partes da parceria, elas têm problemas a serem resolvidos. Eu consigo resolver o seu de alguma maneira. Quantas bolas nós temos que vender para conseguir o patrocínio? Não, às vezes não é vender bola, sabe? Então, assim, às vezes, o que você pode resolver para mim é entrar num nicho que eu não consigo entrar hoje. Então, talvez você não precise vender bola nenhuma para mim, mas se você conseguir atingir um público e fazer com que esse público acredite que eu seja uma marca mais próxima dele,
talvez vai valer a pena eu fazer um patrocínio para você. Então, eles falam que o melhor, o empreendedorismo aqui, vocês têm muito disso, né? O melhor vendedor é aquele que sabe fazer as melhores perguntas, né? Então, quando o cara vai fazer um patrocínio, cara, eu brinco, se o cara conseguir me perguntar primeiro, para me saber quais são os meus objetivos estratégicos, ele vai vir com uma proposta muito mais assertiva. Talvez você vai gastar mais um tempo no começo, só que você vai ser assertivo nas suas abordagens. Muito bom, muito bom. Isso que você falou é interessante, né? Porque automaticamente você faz uma leitura de como você vai conduzir ali a parada, né? Já sabendo que vai vir alguma coisa no final, mas você identifica e você consegue dar uma filtrada e tomar uma posição de um investimento ou de algo que faça sentido para a marca. Se você falou uma coisa que, né, nesse último ano vocês cresceram acho que 27%, se eu não me engano. O que você acha que foi o movimento que vocês fizeram para você colher esse resultado em um ano? A gente cresceu ano passado, comparado 2022 para 2021, a gente cresceu 83% em termos de faturamento. Tá doido, sai um patrocínio facinho. É muita grana, tá aí, velho. Quanto mais cresce em faturamento, diminui o budget de patrocínio. Putz, por quê? Tá vendendo sem patrocinar, mentira. Mas a gente cresceu 83% ano passado e esse ano, o primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, a gente cresceu mais 27%. Boa. Então, a gente veio num crescimento forte mesmo. Mas isso, cara, todo mundo faz esse tipo de pergunta, mas não tem um fator específico, uma receita de bolo para falar, cara, foi isso ou foi aquilo. É um conjunto de fatores que eu acho que é o trabalho interno. Durante a pandemia, o CEO nosso, que é o Alexandre Schiller, e o nosso presidente do Conselho de Administração, que é o seu Roberto, cara, eles pensaram muito na saúde dos colaboradores, muito no que a gente poderia fazer para manter a empresa viva também, porque o faturamento caiu demais do dia para a noite, mas eles mantiveram a equipe focada para trabalhar para que, quando voltasse, que a gente sabia que ia voltar, a gente estava preparado para fazer o quê? Para ajudar os médios e pequenos empreendedores. Porque esses caras estariam mais esmagados ainda que a gente. Então, assim, você pensa um cara no interior do Pará que tem uma lojinha de esporte. Cara, esse cara sangrou durante a pandemia. E quando voltasse, a gente tinha que estar com produtos muito assertivos para que a gente pudesse, da nossa maneira, a gente faturar, mas que a gente fizesse esse cara também ter o lucro para que ele continuasse vendendo. Porque se a gente matasse esses pequenos e médios, a gente também morreria como indústria, como fábrica. Então não adiantaria nada. Então, assim, e para o esporte, para as modalidades, para que eles pudessem continuar jogando, esses caras eram muito importantes também deles estarem vivos. Então, acho que esse trabalho durante a pandemia foi muito importante. Aí, o nosso posicionamento de marca também, que a gente está muito mais com uma marca legal, uma marca multisport, que está próximo do cliente final. A gente não é performance, a gente não quer... durante 20 anos, as grandes marcas internacionais, elas colocaram na nossa cabeça que, cara, você tem que ser o melhor, você tem que correr mais, você tem que vibrar mais, você tem que ser... Cara, que você tem que fazer o esforço o tempo inteiro. Cara, nas nossas pesquisas, 70% das pessoas querem praticar esporte para qualidade de vida, saúde mental, para estar com seus amigos. Então, cara, a gente é a marca que cabe no seu bolso, que a gente entrega custo-benefício e que a gente faz para você estar no seu momento de lazer para estar com seus amigos. Esse posicionamento também ajudou muito no crescimento. A gente começou a falar a linguagem. E, além disso, legal, a gente botou o canhão nas mídias sociais. Então, como a gente atingiria esse público mais jovem? Através das redes sociais. E se eu comparar 2021 com 2023, de alcance e engajamento, os dois a gente cresceu mais de 500%, através de uma linguagem mais jovial aí nessas plataformas. Animal. 90% de crescimento. Mas se 90%, você falou antes que 80% do faturamento vai para fora também, né? E aí esses 90% cresceu, foi para fora também? Esses 90% é dentro do mercado Brasil ou é global? A maior parte desse, eu não sei te falar em números específicos, assim, quanto foi do Brasil, quanto foi de fora, mas ele é proporcional, aumentou sim a venda de fora, sim. Só que o crescimento interno, eu te falaria que, se eu fosse chutar hoje, tá? Eu não tenho essas informações. Mas se fosse chutar, talvez o crescimento interno fosse maior do que o crescimento externo. Tá, então, dentro do Brasil, aumentou mais. Eu só perguntei isso porque, para entender assim, ó, tipo, tentar imaginar quais são os fatores que podem, tipo, ajudar isso. De repente, ser mais multicanal, a Pênalti também é um pouco mais multicanal hoje. O dólar também, para fora. O reconhecimento da marca fora. Um fator que isso tem a ver e que nessa retomada, acho que tem dois aí que eu colocaria. Um muito ligado ao nosso CEO, que é uma estratégia dele, antigamente a gente fazia muito estoque.
hoje a gente não trabalha com estoque. Então a fábrica, ela mudou o mindset dela, vamos colocar assim, de produção. Então você coloca um pedido na fábrica hoje, em 30 dias eu estou te entregando na loja. Então assim, a fábrica consegue entregar. Então como eu trabalho sob pedido, eu diminuo o estoque e aí eu não faço com que eu tenha perdas volumosas. Então eu consigo trabalhar um preço mais acessível, tanto para o meu lojista quanto para o meu cliente final. Isso foi um fator estratégico nosso que com certeza está dando certo e é assertivo para as lojas. Eu não te entrego em 6 meses, como muitas marcas que fazem uma projeção para 6, 8, 10 meses para frente, que você tem que arriscar muito, fazer uma previsão para 8 meses para fazer uma compra comigo num volume alto. Você não sabe como é que vai estar o Brasil lá daqui 8 meses. A gente viveu uma pandemia que a gente estourou em 2 meses. Então eu te entrego em 30 dias. Então eu consigo fazer, eu não te esfolo no fluxo de caixa, porque no seu fluxo de caixa da loja lá do cara do interior do Pará, ele não tem fluxo de caixa para ficar fazendo bolada de 8 em 8 meses com compra para mim, projetando mercado futuro. Então isso a gente ajuda também. E além disso, na reorganização do mercado mundial, o container China, Índia, Paquistão para o Brasil, ele aumentou consideravelmente. Então, antes da pandemia, você pagava um container da China $1.700, mais ou menos, $2.000. Durante a pandemia, ele subiu para 17 mil. Caraca. Então, às vezes a mercadoria dentro do container era mais cara do que o container. E isso ajudou também, porque a gente, 90% dos nossos produtos, tanto produto acabado quanto matéria-prima, a gente internalizou ele. Então, hoje a gente faz aqui dentro. Então, isso também ajudou para que a gente pudesse dar consistência, tranquilidade e não dar gap de entrega para os nossos clientes. E gera economia brasileira, né? Não, porque a cadeia está tudo aqui, está mandando para fora. A gente deixa gerar aqui internamente. O que os concorrentes não estão fazendo. Aí eu não sei, não vou falar deles, que eu não sei o que eles estão fazendo, mas... Cara, fala para mim um pouco sobre aquela estratégia de ativação de base, senso de comunidade que vocês estavam fazendo. A gente desenvolveu um trabalho na quadra, né, que é o professor de educação física. A gente identificou que o professor de educação física, no nosso propósito, que é massificar a cultura do esporte no Brasil, ele é um agente super importante e sempre foi um cara escanteado por todas as marcas. Assim, ele incentiva as crianças. Hoje, de acordo com o IBGE, 47% da população brasileira é sedentária, e se a gente for para os jovens, isso aumenta para 84%. Então isso é alarmante para a gente como marca esportiva e para a qualidade de vida, saúde mental. Então assim, a gente tem que fazer com que isso não deixe aumentar ainda mais. E um grande agente disso é o professor de educação física. Então o que a gente fez? A gente criou uma landing page para ter um contato recorrente com ele, para ajudar ele no trabalho de educação física. Ninguém ajuda esse cara, a ele ter uma aula melhor, a ele construir aulas melhores. Então a gente criou a lente, depois que o cara se cadastra na landing page, ele ganha 5 cursos de extensão numa plataforma parceira nossa, que é a More Skills. Então ele ganhava esses 5 cursos para ele se capacitar, continuar se capacitando e dar melhores aulas ainda. Além disso, ele entrava no nosso grupo do Telegram e no nosso grupo do WhatsApp, que ele recebia diariamente conteúdos, artigo científico, planos de aula, conteúdos. Então ele recebia nada comercial a princípio, não tinha nada comercial ali. E a partir disso a gente ia construindo um relacionamento com esse cara para que ele pudesse ser um melhor professor. E depois disso a gente conseguia engajar ele em outras atividades que a gente tem. Além disso, a gente usou os nossos assets, como o NBB, Paulistão e alguns outros, que a gente fazia sorteio de produtos, sorteio de experiências. Então, por exemplo, a Federação Paulista de Basquete fez um curso para treinadores de basquete aqui, trouxe um instrutor argentino. A gente liberou 10 vagas para os professores cadastrados na nossa landing page. No dia do futebol, Paulistão, a gente liberou para 5 professores conhecer a Federação Paulista de Futebol, ver como funciona o futebol, entender o VAR e poder conversar com o pessoal que trabalha lá na federação. Magnus Futsal fez um Magnus Academy, custava R$ 1.500 o Magnus Academy. A gente liberou 5 vagas para professores de educação física para poder fazer esse curso. Então a gente... Ingresso de jogo, manda ingresso assim do jogo de vôlei lá também? Manda ingresso, a gente manda ingresso. A galera também, do podcast gosta, velho. Tem que se cadastrar na landing page. É professor de educação física? É professor de educação física? Oxe, desde criancinha. Minha avó, quando olhava pro Berto, falava assim, isso aqui vai ser professor de educação física. Então, obrigado. Então, tamo juntos. Eu também sou professor de educação física. Legal, cara. A Pênalti é uma marca grande e acredito que muitas pessoas têm a curiosidade de saber como que é feita uma campanha de publicidade nível Brasil, em outro estado, São Paulo, né? Para você conseguir se comunicar com toda a geração aí, tanto internacional quanto nacional. A gente tem alguns tipos de níveis de campanha, né? Que a gente vai fazendo. A gente faz algumas mais pockets, outras
maiores, né? A gente está com uma campanha na rua grande, que é o Junto Aqui Dá Jogo, né? Que é isso, é mostrar que a marca é jovem, que é a marca que você tem que estar com seus amigos, né? Que é um filme de lançamento mesmo, a gente fala, cara, não vale o título que você ganhou, a medalha você guarda na gaveta, mas a foto com o seu time você deixa na escrivaninha lá para todo mundo ver. Então é muito mais para você estar com a galera ali, para você poder praticar esporte, do que propriamente a performance que você vai ter naquele momento que você está praticando esporte. Vem jogar, o lema é esse, né? Joga com a gente, então por isso que é o pênalti Junto Aqui Dá Jogo, porque a gente trabalha muito esportes coletivos, hoje a gente tem 19 modalidades esportivas para bola e para outros materiais que a gente tem lá. Então, assim, dentro dessas campanhas, a gente desmembra também em campanha B2B e campanha B2C. Então, eu tenho uma campanha que eu faço para o meu time de vendas, que tem mais de 40 representantes no Brasil, para eles venderem o produto que a gente vai lançar. Depois que eles vendem, que entra a produção na fábrica, eu tenho que fazer a mesma campanha para me gerar desejo no consumidor final para ir nos nossos 9 mil clientes e comprar esse produto. E, além disso, fazer campanha recorrente no nosso dígito. Então, quando a gente faz uma campanha, a gente desmembra para todos esses stakeholders, vamos colocar assim, e, além disso, a gente desmembra para os nossos departamentos internos. Então, quando eu vou ter um lançamento de produto, por exemplo, eu tenho o nosso time de trade, eu tenho o time do internacional, eu tenho o time do e-commerce, eu tenho as nossas lojas, que a gente tem 6 outlets espalhados pelo Brasil. Então, todos esses entregáveis, todos esses, né, clientes nossos aí da nossa house, a gente desmembra essa campanha. E, além disso, como que você vai ativar ela depois nas redes sociais, com os nossos influenciadores, e a gente vai descer nessa cadeia para a gente fazer uma grande planilha aí para a gente montar essa campanha. E dentro dessas campanhas, qual que são os indicadores, KPIs principais, assim, que mais fazem sentido você analisar? Cara, vai depender muito da campanha, tá? Do objetivo dela. Então, uma campanha de venda de produto, aí eu tenho o KPI, né, de ROI, ROAS, tem vários indicadores que a gente utiliza. Mas não só na gente, assim, na Pênalti a gente divide um pouco, tá? O time de performance fica no time de e-commerce. Então, toda campanha de conversão, seja no lançamento de um produto ou seja ads, mais recorrente, quem faz é o time de e-commerce. Quando é construção de marca, que eu quero imputar alguma mensagem ou lançar um produto institucionalmente, a gente faz junto dos nossos influenciadores e a gente faz nas nossas redes sociais próprias, tá? Então, a gente divide bem isso. Então vai depender de cada objetivo de cada campanha. Então, assim, campanha Junto Aqui Dá Jogo, é uma campanha de construção de marca. Como é que eu vou medir isso, né? Através de pesquisa, depois que eu faço certos, se eu vou medir alcance ou se eu vou medir engajamento. Então, assim, hoje eu brinco que quem fala que foi para o marketing para não trabalhar com número, hoje o que eu mais vejo é planilha e indicador de desempenho. Então, assim, não só nas redes sociais, mas também nas nossas planilhas lá. Por exemplo, um exemplo que eu dou. E a gente faz isso não só na campanha, tá? Eu faço isso para balizar mais ou menos o conteúdo que eu vou por modalidade. Vou te dar um exemplo. Quando você pega as pesquisas no Google nos últimos 10 anos, se eu for comparar vôlei e vou comparar futsal, quando eu vou para o vôlei, os picos de procura da palavra vôlei na internet, eles acontecem em anos olímpicos. E os 4 assuntos mais relacionados são seleção brasileira feminina, onde assistir, Jogos Olímpicos. Ou seja, não é um comportamento de pesquisa para consumo. Então, é uma plataforma que eu vou usar mais o B2B. Então, vale mais eu falar com o colégio, com o clube, para comprar a bola nossa, para um target para me comunicar, do que para o cliente final. Agora, quando eu vou para futsal, eu tenho uma sazonalidade pequena, eu mantenho uma média de procura, e os 4 assuntos mais relacionados são chuteira, bola, onde comprar. Então, eu tenho um comportamento de consumo ali para aquela modalidade. Então, já são estratégias diferentes de tipo de comunicação e como que eu vou fazer a abordagem. Ô, Bernardo, a Pênalti é gigantesca, capital do estado e tal, manda para o mundo inteiro o produto dela. Então, você tem uma realidade grande lá do que é marketing, o que é time de marketing, distribui em várias áreas. Mas, assim, eu queria que você falasse pelo menos 3 dicas, assim, de estratégias de marketing que a Pênalti, no porte dela, faz, que o cara também pequeno consegue fazer. Cara, qualquer estratégia de marketing, ele tem que ser baseado no seu target. A primeira coisa que você tem que entender é qual é a sua persona. Se você não balizar pela persona que você quer atingir, cara, você pode ter o dinheiro que for que você vai gastar e comunicar com a pessoa errada, no local errado, do jeito errado. Acho que vou falar de Philip Kotler aí, né? O pai do marketing, a galera de marketing gosta pra caramba dos 4 P's do marketing e tal. Faz muito sentido os 4 P's, com certeza, mas
eu voltaria assim, ó, marketing é o objetivo estratégico da companhia. Se eu não tiver focado no que o meu corpo diretivo da empresa, o CEO, o que eles têm como objetivo estratégico do negócio, para depois eu balizar quem é a persona e depois distribuir sobre isso, eu iria caminhar nesse... Se eu fosse falar uma dica aí, eu olharia muito para a minha persona e qual o problema que eu resolvo. O que eu resolvo de problema da sociedade, o que eu contribuo. E aí no final, principalmente em patrocínio, a gente fala muito lá, cara, não adianta nada eu patrocinar algo que eu não vou contribuir para a comunidade. Então, por exemplo, muito se fala-se do esporte feminino. Várias empresas pegaram a hype agora do Mundial e do crescimento do futebol feminino nos últimos anos e falaram-se muito da falta de visibilidade do futebol feminino. E aí, cara, aí é uma coisa que eu acho que você tem que ter, todo mundo fala, lugar de fala. Você tem que construir o seu lugar de fala para que depois você possa comunicar sobre aquilo. Então, antes de eu falar da falta de visibilidade do feminino, eu tenho que contribuir para essa comunidade. Então, é o que a gente faz. Por exemplo, cara, a gente patrocina o Em Busca de uma Estrela, que é um projeto social aqui no estado de São Paulo, que ele treina mais de 60 meninas de 15 a 17 anos durante um ano inteiro. Então, é pago a comissão técnica, o lugar de treinamento, a gente dá os materiais esportivos, elas treinam, fazem amistosos, para quê? Porque no final do ano tem o draft. E mais de 50% dessas meninas no último ano, elas foram draftadas por clubes que disputam o Paulistão Sub-17 aqui no estado. Então, cara, a gente está crescendo a cadeia para que depois eu faça publicidade disso. Então, se você não contribuiu para a comunidade de alguma maneira, cara, não faça publicidade disso, que aí é a publicidade só para que exista venda. Então, você tem que ter lugar de fala. Então, se eu fosse dar as 3 dicas aí, juntando tudo que eu falei, eu acho que é o objetivo estratégico da companhia, entender para onde a companhia está indo, analisar seu target, contribuir para a comunidade, que aí você tem lugar de fala. Senão você não tem lastro, né? Você vai falar uma coisa que você nem entende. Você não tem verdade, né? Sim. Eu mesmo só faço merda no negócio, aí eu fico de vez em quando eu quero perguntar aqui, ferrou tudo. E essa estratégia de você pegar a base, né, das pessoas, fortalecendo essa base, fazendo uma base bem feita, com certeza no futuro você vai colher melhores resultados aí, em vez de você atingir o topo da cadeia e estourar o teto ali, né? Então faz uma base boa ali, essa galera vai trazendo resultado ao longo dos anos, né? A longo prazo, não um investimento a curto prazo. É uma construção de relacionamento e você pode fazer isso através de assets. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um dos nossos influenciadores e tal, e jogador é o Rodrigo Capita, o Rodrigo da Magnus. Tem mais de 600 mil seguidores hoje e tal. É um cara que entendeu o jogo fora do jogo, vamos colocar assim. Sim. E aí, quando eu fui negociar com ele, cara, ele já tem 30 pra bordoada, não vou falar a idade dele aqui, que ele é meu parceiro, mas ele tem 30 a mais. Então, assim, quando a gente foi negociar, foi bem legal, que ele já tinha contato com ele pela minha época de seleção brasileira. Então, eu falei, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, cara, assim, ó, com todo respeito, você não precisa dar pênalti, correto? Você já tem a carreira consolidada, a marca que você quiser você vai ter, você já está 2 anos sem marca e continua jogando, não tem problema nenhum. Você não vai ficar rico com a pênalti, eu não vou te fazer uma proposta que vai mudar a sua vida, tá? E do outro lado também, com todo respeito, você é o capitão da seleção, você é um cara genial, o tanto de seguidor que você tem depois da série com o Fred, você cresceu demais nas redes sociais, mas, cara, a pênalti tem 53 anos sem você. Não vai ser você que vai mudar a realidade da pênalti, mas é uma conjuntura. Só que a gente tem um laço junto, nós, que é o futsal, que é a comunidade de futsal. Você deve à comunidade de futsal e nós, como marca, a gente deve à comunidade de futsal. Como que a gente junto, a gente vai contribuir para essa comunidade? E a gente vai comunicar pênalti e vai comunicar Rodrigo Capita. Cara, e aí sim a gente construiu a base do nosso relacionamento. Legal. Então, uma das coisas, a gente fez o Capita React do Capita ano passado. Então, o que foi essa ação? Toda semana ele pedia para meninos, crianças da base, ou de várzea, ou de qualquer time, para mandar lances para ele e marcar o Capita. E aí marcava. E ele escolhia os 3 melhores e fazia uma votação no Instagram dele. E aí, a votação que ele fazia no Instagram dele, ao menino que ganhava a votação, a gente mandava um kit da pênalti pro menino. Então, normalmente, a gente batia mais ou menos 30 mil votos por semana no Instagram dele. Então, e o que eu fazia com isso? Cara, eu mandando um kit para esse menino, se ele mobilizou a comunidade dele para votar no Instagram do Capita, no lance, ele é um micro-influenciador. E ele merece estar de pênalti. Então, eu mando uma pênalti para ele. Então,
Cara, a gente contribuiu com a comunidade, porque a gente fez esses meninos continuarem sonhando. A gente gerou uma imagem legal pro Rodrigo e a gente gerou uma imagem legal pra Pênalti também. Então eu fecho o ciclo de tudo isso e construo relacionamento com essa comunidade. Eu não tô só uma vez, vou lá, faço uma doação de um dia e nunca mais converso com esse cara. Eu tenho uma entidade perene com ele. Então isso é construção de relacionamento. O legal é que o planejamento estratégico da Pênalti não é só dentro de campo e também dentro dos negócios, né? Vocês fazem projetos também. Queria que você falasse um pouco do projeto que vocês fazem com a Magno, que você falou ali um pouco atrás sobre os cães, né? O que é isso aí? Então, assim, dentro desse pacote que a gente faz de campanha, assim, a gente pode ver isso. Então, por exemplo, se eu te entregar uma camisa eu fiz isso numa conferência, numa palestra que eu estava dando, e aí, geralmente eu faço isso. Eu falo assim, cara, na palestra, quem quer ganhar uma camisa da Magnus? Aí, vamos lá, todo mundo levantou a mão. Aí eu falo, cara, você ganhou. Vitão, você ganhou. Te entreguei a camisa. Agora eu vou te contar uma história. Essa camisa aí, o problema que a gente identificou foi o Magnus, patrocinador principal da Magnus, ele tem o maior instituto da América Latina de doações de cães guias para cego. E quando a gente foi pesquisar sobre ele, o maior gargalo para eles ainda formarem mais cães guias, qual que é? É a família socializadora. Porque a família socializadora fica um ano com o cão, mostra o mundo ao cão e depois tem que devolver. Tem uma série de complexidades, eu não vou resumir aqui para não me estender. Mas, então, para formar mais cães, esse era o gargalo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar essa história na camisa do clube, para que a gente possa fazer com que a camisa seja um outdoor dessa história, para que a gente possa ter mais família socializadora, para que a gente possa doar mais cães guias. Legal. Isso tudo através de uma história. Então, a gente botou o número 65, que era o objetivo que a gente tinha até o final do ano para doar o número de cães, estava em 40 na época. A gente botou a logo do Instituto, a gente trouxe o Braille para dentro da camisa para trazer inclusão. Então, estava escrito Magnus Futsal 2014, desde 2014 atrás. E a gente trouxe alguns elementos do Instituto também na camisa. Aí a campanha de lançamento a gente fez com o Dexter, que é um rapper que fala sobre a cegueira social. No vídeo a gente utilizou o primeiro cão guia doado lá com o primeiro cego para comunicar isso. E durante toda a temporada a gente fez várias ações para comunicar isso. E no final da temporada, a gente teve o recorde de venda de camisa, que foi muito bom. A gente teve os 65 cães doados e a gente teve um aumento de número de famílias socializadoras ali que pediram para ser família socializadora. Social, inclusive, né? A minha família foi minha esposa não sabia do projeto. Quando eu levei para casa para contar o que a gente ia fazer, a gente mesmo se inscreveu e foi família socializadora. Animal. Você foi esquentando tudo para chegar onde você queria e aí o negócio, além de uma estratégia de marketing, brand, ativação de marca, vendas, tudo mais, também teve toda a pegada social, né? E você agrega valor, desculpa te interromper, mas você agrega valor, por exemplo, você lembra que eu perguntei, cara, te dei a camisa da Magnus, depois que eu contei essa história, você gostou mais ou menos de receber essa camisa? O cara, com certeza, ele gostou mais pela toda a história que tem. Não é uma camisa, é uma história que ela tá contando. A maior parte das marcas, né, inclusive quando marcas e lojas pequenas, o pessoal não sabe contar a própria história, né? E aí perde pouco valor. O negócio do Bruno, por exemplo, ou até o meu, prestação de serviço, a construção civil e tudo mais, o Bruno é do agronegócio. Difícil a pessoa, por exemplo, contar uma história. O Bruno faz isso, é muito bom fazer isso, né? Eu acredito que faço um trabalho bom na BR, mas, por exemplo, é difícil você, por exemplo, contar uma história por trás do cara que produz um café. Só que se você for parar para pensar, isso muda o jogo. Você vê, por exemplo, o cacau brasileiro é melhor do que o cacau suíço, só que o suíço tem uma história por trás, um fortalecimento de marca por trás. Falando disso daqui, qual que é o maior erro de marketing que as pessoas cometem no geral, de forma menor, como o cara pequeno e o cara grande? Cara, eu acho que o maior erro de marketing é você querer imputar na cabeça das pessoas uma história sua e não entender a cabeça deles. É não entender seu público final. Acho que a gente tem que falar, a gente não tem que impor um tipo de comunicação para ninguém. Hoje a gente tem que entender todas as plataformas, quais são os modelos, e para depois a gente contar a nossa história, entendeu? Acho que o maior erro de marketing é a gente querer... hoje, qual que é a maior commodity que vocês dois têm hoje? Tempo. Total. Todo mundo. A gente está na indústria da disputa da atenção, certo? E eu acho que o marketing hoje ele tem que entender que ele tem que entreter primeiro, ao invés de interromper. Porque se eu interrompo alguém, cara, a probabilidade desse cara ser um consumidor meu é muito pior.
Então, quando você vai fazer todas as suas estratégias, tenha nas suas caixinhas de ações, cara, entreter a comunidade, entender a comunidade para que você possa ser mais assertivo no tipo de comunicação que você vai fazer para ele. Acho que isso é o principal erro que hoje os markets cometem aí. E assim, às vezes eu fico falando de pênalti e tal, e às vezes as pessoas, né, têm uma proporção, pô, pênalti é gigante, pênalti é gigante. Cara, pequenas empresas conseguem fazer isso em um formato diferente, você consegue criar uma diferenciação, você consegue contar uma história. Cara, você não precisa gastar milhões para você fazer diferença na vida de 1, 2, 3 pessoas. Eu vou me estender um pouco, falar de uma ação que a gente fez, que eu acho que conta um pouco do DNA da pênalti e um pouco disso da diferenciação. Cara, a gente fala muito da distribuição da pênalti, distribuição, cara, e a gente quer massificar a cultura do esporte brasileiro. O que resume isso foi o que a gente fez em Tefé. Tefé, cara, fica a 500 quilômetros de Manaus. E lá tem um projeto social de um professor de educação física que foi do Rio de Janeiro para lá porque a mulher dele passou num concurso na prefeitura. E esse cara chegou lá e ele criou esse projeto social para dar aula de basquete para os meninos no contraturno escolar deles. Cara, e por que ele dava aula de basquete? Porque a pênalti vende numa vendinha lá em Tefé e tinha bola da nossa linha mais barata. Por isso que ele conseguia fazer o projeto social dele. E aí a gente foi para lá filmar, porque eles iam disputar o estadual de basquete, esses meninos sub-15. Cara, e esse estadual, os caras compram a passagem de barco, cara. O cara compra a rede. Os moleques ficaram 36 horas dentro do barco para ir para Manaus. De Tefé para Manaus. E aí a gente foi para filmar essa jornada. Essa jornada deles de treinamento, esses 36 horas do que estar dentro do barco, que pra gente é fora da realidade, da nossa realidade aqui, e depois do campeonato. Cara, e por ordem divina, os caras foram campeões do campeonato estadual e foram pro brasileiro, disputar o brasileiro. E aí não termina aí, cara. Uma das entrevistas foi com um menino, e aí tava ele e a mãe dele falando assim que ele ficou muito triste durante a pandemia, porque o pai dele morreu de Covid. E aí o menino pega a palavra e fala assim, cara, realmente eu fiquei muito triste, e muitas das vezes eu pensei em me suicidar, cara, porque eu tava muito mal. Mas o que salvou minha vida foi o basquete. E aí, cara, quando a gente pensa que a pênalti vendeu mais de 100 milhões de bolas na história dela, quantas vidas a gente não salvou através do esporte? Quantas oportunidades de pessoas praticar o esporte a gente não gerou e a gente salvou vidas? Porque essa foi uma história que a gente conseguiu captar. Quantas outras a gente não conseguiu? Então esse é muito o nosso propósito e faz com que a gente não erre, entendeu? Então, assim, cara, a gente fez essa parceria com a ESPN para divulgar isso, tá no YouTube hoje, convida todo mundo a assistir lá, os Gigantes de Tefé. Isso, cara, toda vez que a gente escorrega um pouco qual o propósito da marca, a gente revisita essa história e fala, cara, é por isso que a gente está aqui. Legal porque antes de começar o podcast, você falou assim, cara, qual o maior concorrente nosso? Eu não falei, mas eu fiquei pensando, né, em outras marcas. Você falou, não, cara, é o cara ser sedentário, é o cara parar aí. Acho que é mais ou menos isso, né? Ah, total, cara. É isso que você comentou agora, na verdade, em outras palavras, né? É isso, desse de ter fé não, porque o objetivo é salvar vidas e não... Mas sim, a gente proporcionar que as pessoas tenham um produto que caiba no bolso deles para que eles não parem de praticar esporte, isso é o nosso propósito, está no DNA. Então, e a gente faz isso de diversas maneiras. E hoje o nosso maior concorrente é sofá de casa, o sedentarismo, a depressão, o cara não querer praticar o esporte. Então, qualquer barreira de entrada para a prática esportiva, ela é um concorrente nosso. E a gente tem que trabalhar isso muito, muito forte, principalmente na digitalização das novas gerações. Legal, muito bom. Para onde você acha que hoje a atenção das pessoas está voltada? Assim? Para onde que está o foco da internet, a galera... O que eles estão querendo consumir? Para onde que eles estão olhando? Cara, eu acho que cada assim, tem um slide que eu gosto muito de passar, as diferentes gerações que existem hoje no mercado consumidor, as diferentes plataformas que existem de comunicação. Quando eu vou cruzando isso, é uma teia de aranha de gigantes, inúmeras possibilidades de você falar com um monte de gente. E se você quiser falar com todo mundo o tempo todo, você não vai falar com ninguém, porque você não vai ter profundidade na conversa e nem você vai ter verdade naquilo que você está falando. Então, assim, eu acho que hoje, ainda assim, tem muita discussão, internet e TV aberta, né? Mas eu falo muito isso com as pessoas. A internet cresceu muito e ela é um mundo muito importante para se explorar.
mas a televisão ainda assim é uma plataforma de comunicação muito grande que ela não pode ser negligenciada. Eu vou te dar uns números. Vou por streaming, né? Batemos recorde. Tá, teve recorde na Copa do Mundo, por exemplo, recorde de visualizações em jogos, transmissões, que bateram recorde. 2 milhões de TVs ligados, 3 milhões de TV ligados. Cara, quando eu tava, por exemplo, na Seleção Brasileira de Futsal, e a gente fazia os jogos no domingo de manhã na TV aberta, e a gente atingia 20 a 25 milhões de pessoas num domingo de manhã, cara. Então a minha abrangência era muito maior do que o recorde do recorde numa Copa do Mundo de futebol e num stream hoje. Então assim, cara, é legal pra caramba pra gente dar diferentes tipos de conteúdo. Então, por exemplo, talvez um cara da nossa geração ou um cara mais novo, ele vai preferir ver no streaming. Mas eu tenho um mar de gente ainda no mercado consumidor que ele vai ver a TV aberta. Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a gente está indo para a evolução da digitalização. É um mundo muito, muito grande, muito vasto. Acho que a quantidade de pessoas que compram pela internet, que hoje já se aventura a fazer isso, a pandemia acelerou esse processo. Mas em comunicação a gente também tem que entender o outro lado. E a gente tem que saber bastante ter esses números para a gente ser assertivo na hora de decidir. Boa. Muito bom. Boa. Cara, marketing é foda. O que você tem para dizer para nós de marketing no geral? Principalmente na pessoa, quando for pensando numa pessoa, vai. A gente tá falando assim da pênalti em empresas, né? No geral. Mas eu acho também que a parte de marketing, qualquer pessoa tinha que entender. Eu acho que na escola deveria ter um pouco de, dentro das disciplinas, marketing e gestão financeira, educação financeira, mas não tem, né? E até onde o marketing, a pessoa entender o básico de marketing pode ajudar ela. Cara, fundamental, assim, eu acho que o marketing é fundamental e o marketing, existe às vezes algumas pessoas que falam como se marketing fosse concorrente de vendas ou atrapalhasse em vendas. Cara, marketing é uma ferramenta para ajudar a venda, entendeu? Assim, ela é uma ferramenta de vendas, então não existe venda sem marketing, não existe marketing sem venda. Porque se a gente ficar só construindo marca, gastar um dinheirão construindo marca e também não converter ninguém, cara, uma hora essa empresa vai fechar. Então, os boletos não param de chegar, eu brinco, os boletos não param de chegar. Tem uma hora que a gente tem que vender. Eu não posso só construir marca. Então, assim, acho que ela é super importante, porque principalmente na construção de um pequeno empreendedor, assim, acho que a reputação, a construção do marketing, a diferenciação, ela é muito importante. E o marketing ele é mais importante ainda quando você vai para o mercado de oceano vermelho, assim, quando você está com muita concorrência, as suas estratégias de diferenciação são muito voltadas e pautadas em marketing. Acho que seu time de venda pode ser o melhor do mundo, mas se você não tiver diferenciação, você não vai conseguir performar e capitalizar. Então, na construção de reputação, então, assim, é super importante que a pessoa tenha essa formação. Agora, em todas as áreas, eu acho que principalmente no marketing hoje, a evolução, depois da 4ª Revolução Industrial, a mistura, o mix de virtual com real, a gente fazendo esse entrelaçamento, cara, hoje cada vez mais você tem que se atualizar o tempo todo. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu não sei mais nada. Então, assim, cara, a evolução das ferramentas, das plataformas e do que acontece no mundo, ela é cada vez mais rápida. Então, acho que não pode se pautar no que você estudou de marketing há 20 anos atrás e achar que aquela estratégia vai continuar dando certo. Dando seguimento do que você está falando, assim, porque o marketing, no final que você falou que o marketing está em evolução, até onde essa evolução, o marketing acompanha atrás da história que está para trás ou voltado procurando lucro? Para não perder a essência e tudo mais. Onde fica esse limite aí? Cara, eu acho que não tem esse limite, assim. Eu acho que toda vez que a gente quer colocar regra em algum conceito, eu acho que está errado, assim. Principalmente porque quando você vai analisar um conceito, ele é subjetivo, muitas vezes, da forma que você analisa ele, entendeu? Então, assim, uma estratégia lá de 20, 30 anos atrás, ela pode virar um insight para mim para fazer uma campanha hoje. Então, assim, tenho as ideias lá, por exemplo, vou trazer para o meu time hoje, eu tenho ideias dos meus meninos, vou brincar assim, dos meus moleques lá de 24 anos, que são 100% legais, bacana pra caramba. E eu tenho o Saraiva, que eu falei lá no começo, tem 74 anos, que é um cara super antenado, lê pra caramba, é super... Cara, e tem horas que ele me dá insights que é muito pertinente também. Então, assim, eu acho que o para-brisa e o retrovisor, né? O retrovisor é você olhar para trás e ver o que deu certo.
mas o para-brisa é maior, porque você está olhando para frente, olhando para o futuro. Então, assim, eu acho que a inovação nada mais do que você ser mais eficiente e eficaz naquilo que você faz todos os dias, seja através da tecnologia ou seja através de novos processos que você vai adequar. Sabe o que eu pensei quando estava te fazendo essa pergunta? Tipo assim, até onde, por exemplo, a Penalty pensa em entrar, por exemplo, não sei, num outro esporte, sei lá, no tênis, no beach tênis, mas eu falo, putz, mas eu tô perdendo a essência, mas não importa, tem dinheiro ali, vamos para lá. Então, tipo... Tá. Isso é uma pesquisa gigantesca que você faz, né? Tem pesquisa de equity de marca, pesquisa de marca que você faz, que te demonstra os gráficos aranha, aí te mostra onde que a marca está próxima mais de qual conceito, e aí você muda a comunicação, muda seu jeito de falar com as pessoas e depois você refaz essa pesquisa. Então tem várias ferramentas que te ajudam nisso, para saber se você vai lá para lá mesmo ou não. Não existe uma regra para isso, se você tem que mudar de mercado ou não. Acho que a essência ela é muito importante para você ter verdade naquilo que você fala. Mas, por exemplo, vou levar para uma outra marca aqui, a Sadia, por exemplo. A Sadia hoje ela tem produtos veganos e ela vende salsicha. Cara, são públicos completamente diferentes. E uma vez eu vendo a gerente falando, colocando como elas fazem estratégia, o ads que ela faz para quem compra salsicha não pode chegar para quem é consumidor de produto vegano, e quem consome produto vegano não pode ver nada de salsicha. Então são caras que na teoria não compactuam dos mesmos valores, mas a marca vende para os dois e consegue comunicar com os dois. Então assim, não existe uma regra para você fazer isso, mas eu acho que você tem que estar sempre preocupado com essa essência da marca e principalmente com o seu produto estrela, vamos colocar assim. Aqui é o seguinte, a galera lá da minha escola, lá, usando o pênalti lá, chutando a mochila lá, aí vai ver você vendendo aqui pra galera do beach tênis, vai falar, porra, virou de Playboy essa desgraça aí, velho, tô fora. Não, existe isso. Tem que tomar cuidado com esse posicionamento, que é posicionamento de marca e o que geralmente paga os boletos no final do dia, que é o seu faturamento. Legal, como que vocês Tem coisa de beach tênis? Temos raquete, temos bolinha de beach tênis, temos os caras tão raqueteira, mochila. A gente tá entendendo o mercado do beach tênis. Isso é para gerar equity para dentro do negócio, né? O equity é um valor que é percebido de um negócio. Como que uma empresa hoje ela pode gerar equity para dentro do negócio dela e como que as pessoas podem enxergar isso como um equity dentro da empresa? Depende do equity que você vai gerar, né? Você pode gerar um equity de valor de marca, porque quando você vai para o brand equity, é o valor que a pessoa pagaria a mais por estar comprando um produto que tem a sua marca ali. Então, assim, você saber metrificar isso é importante para você saber o tamanho de percepção de valor que as pessoas têm para com sua marca. Então, assim, por exemplo, eu tenho esse copo. Tá, esse copo me custa de custo para me fazer tudo, ele custa R$10. Tá bom, se eu colocar pênalti aqui, eu consigo vender ele a 15. Essa diferença do 10 para o 15 é o seu valor de marca, é o que o consumidor final está disposto a pagar a mais no produto, no valor do produto. Então isso aí a gente faz algumas, né? Você consegue medir isso através de pesquisas e tudo. Acho que as empresas fazem isso através das ativações de marketing, através do relacionamento que ele tem com o consumidor final, de algumas histórias que a gente conta, né? Então, algumas publicidades que você faz, alguns trabalhos que você tem com esse consumidor faz com que você aumente esse equity. E, além disso, são outros fatores gigantescos, o seu propósito, como você comunica ele, como que você resolve o problema, como que você relaciona com essa comunidade. Tem vários e depende muito do seu nicho. Alguns nichos acham que esse equity vem através de inovação, outros nichos acham que é através do tradicionalismo. Então, por exemplo, no mercado de skate, vamos supor, no esporte. Cara, você tem que entender aquela comunidade. Então, assim, a Nike, por exemplo, ficou um tempão e até hoje tentando entrar nesse mercado do skate, que é um mercado mais old school, que é uma galera que gosta mais roots, que é uma galera que valoriza os caras que estavam lá atrás com eles, quando ninguém olhava para esse nicho. Então, assim, vai depender muito desse nicho de mercado que você vai querer trabalhar. Legal. A Penalty, eu acho que tem 54 anos de história. A marca, Quanto de equity a Penalty gerou dentro de tudo isso aí? É muito equity, né? Muita história dentro do esporte. A gente já construiu muita história. A gente já patrocinou todos os times do Brasil, menos dos grandes aí, só Flamengo, Palmeiras,
Flamengo, Palmeiras e Internacional, que a gente não foi marca. Além disso, a gente foi já a bola de todos os estaduais, sem imaginar. Então assim, a gente já gerou muita história, muito equity. Acho que através dos patrocínios esportivos a gente gerou equity muito sobre a nossa certificação de inovação, tecnologia e qualidade dos produtos de alta performance, mas também a gente gerou em valorizar a comunidade, estar próximo de projetos sociais, ajudar pessoas que precisavam para continuar mantendo a prática esportiva, no respeito que a gente tem na qualidade dos nossos produtos, para que o nosso presidente do Conselho de Administração ele tem uma frase muito importante: o dinheiro vale muito, mas o dinheiro do brasileiro vale ainda mais. Então, cada real do nosso cliente, cara, ele tem que ser valorizado. O cara não pode comprar um produto nosso e depois ele estragar, porque, cara, a gente vive essa realidade. Então, se eu fizer isso com o cara, não é pela pênalti, é pelo cara também. Então, assim, a gente se vê na pele do nosso cliente final para que a gente não decepcione ele nesse momento. Então, assim, é a partir de todos esses fatores que você vai construindo o equity de marca. Não é uma função só. Você faz uma campanha publicitária e você já construiu aquele equity de marca. São anos construindo com aquela comunidade e através de várias plataformas de comunicação. E também isso aí impacta no preço de mercado, né? Na bolsa, ações, que hoje o grupo que é a da Penalty e também da... Qual que é? Estádio, a outra marca nossa é Estádio. Ele também acaba sendo impactado no final lá e gera essa sensação de, pô, os caras estão crescendo, os caras estão investindo em Bistens também, o equity aumentou, valorizou e começou a crescer mais no mercado também, né? Esse já é um público diferente, por exemplo. Se eu te dar um exemplo, assim, a gente patrocina várias federações e tudo, né? Então, e a gente patrocina a Copa do Brasil de futebol. E aí a gente tem minutagem no LED. E aí, por exemplo, uma diferença que eu senti, a gente faz patrocínios também em alguns conteúdos de rede social. A gente atinge um público. Aí quando a gente foi pro LED, em grandes proporções, assim, a gente estava no Brasileirão do ano passado, viemos para a Copa do Brasil nesse ano, estamos no Paulistão, no Carioca, Copa do Nordeste. Cara, a quantidade de ligações de investidores que o nosso diretor de relação com investidores começou a receber foi maior. E eles só falavam desse LED no campo. Então, às vezes eu tô achando que eu tô comunicando com o público final e eu tô comunicando com o investidor da marca. E às vezes nas redes sociais eu tô comunicando com um cara mais jovem. Às vezes um moleque de 15 anos, ele não vê esse LED que eu tô no Paulistão, na Copa do Brasil. Mas ele vê um Adonias, que é um influenciador nosso, que fala com esse público, que gera mais de 15 milhões de visualizações no TikTok por mês. Ele vê a nossa marca com ele e fala, que legal, Adonias só usa pênalti, tá vendo? Ele tá muito o tempo todo com pênalti, eu só vejo ele usar tênis da pênalti, bola da pênalti, ele é um cara de gente boa que eu admiro muito. Então, assim, são diferentes equities, diferentes propriedades e assets para diferentes tipos de consumidor, vamos colocar assim. Assuntos diferentes que as pessoas querem escutar, né? No caso aí, o investidor ele quer saber, sei lá, um monte de coisas diferentes do que o cara que está consumindo ali na ponta, né? São perfis diferentes, né? O investidor, ele quer saber muito sobre marca, claro, ele tem essa prerrogativa, mas os caras vão muito a fundo nos números aí. Então, EBITDA, nossa alavancagem, quanto que está o percentual de dívida com relação ao faturamento, quanto que a gente cresceu de EBITDA. Então, assim, é muito isso. Inclusive, a gente vai fazer uma live só com bancos de investimentos na semana que vem, porque muitas vezes, às vezes, até o banco de investimento tem a ação da Penalty, da Cambuci, mas não sabe o que é a empresa, ou o que ela vende, quais são os produtos. E aí a gente vai falar um pouquinho, o nosso presidente do Conselho de Administração, o senhor Roberto, vai falar um pouquinho para esse pessoal do que a gente faz na prática, qual que é o nosso propósito e o porquê, né? Assim, nos balanços a gente mostra os números, mas como a gente chegou nos números e o porquê que a gente chegou naqueles números, ele vai falar um pouquinho dessa live. Quanto que uma empresa tem que comprar no mínimo de vocês para vocês vender para eles? Por exemplo, o cara é lojista lá, ele quer vender pênalti. Ou o cara nem é lojista, mas ele quer, sei lá, começar a vender marcas como a Penalty. Ele tem que comprar um mínimo, um valor alto? Tal? Dependendo do estado que ele tem, ele vai ter que comprar um mínimo, sim. Eu não sei te falar quanto, assim, dos CNPJs, quanto que é o mínimo, que é uma política comercial, é nosso time comercial lá que sabe. Sei que existe um mínimo, principalmente por causa do frete, depende do frete que ele vai ter. E até a análise de perfil também para saber o crédito que vai se dar ali, né? Qual o crédito que vai dar, se vai dar crédito, se não vai dar, se ele vai ter que comprar à vista, se não. Então é toda uma análise feita aí para
para ser assertivo também na captação desses novos clientes e para que a gente possa ser clientes perenes, né? Feito também uma análise naquela região, se a gente tem outro cliente que vai conflitar com ele ali, se não tem, se está trabalhando, qual o perfil desse outro cliente, para a gente não ter sobreposição também. E às vezes a gente vai pegar um novo cliente que vai se sobrepor um cliente que a gente já estava, a gente vai perder os dois, porque os dois vão ficar chateados com a gente e não vai ter. Aqui Isso é uma análise de inteligência do nosso time comercial. Aqui quem participa do podcast, a gente depois deixa um cupom, 50% no produto, né, para comprar laços. Ah, show de bola. Qual é o cupom? Cupom Vitão 20. Aí, ó, tá na mão. Ferrou. Esse é bom. É isso, né? É isso, estamos chegando na reta final. Queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera que está escutando a gente, uma mensagem motivacional, uma mensagem aí para a galera startar, começar e ver que tudo é possível também, que um dia eles podem carreira, na vida. empreender. Cara, deixa aí pra turma. Porra, você deixou a bola quicando e você não estava preparado não, né? Pô, a mensagem para a vida é uma coisa muito Mas importante. a bola é boa da pênalti. Não posso deixar ela cair, né? Futebol é bola de futebol aí, não posso deixar ela cair. Mas, cara, assim, primeiro agradecer o convite de vocês, parabenizar por esse trabalho. Eu sei que vocês dedicam um tempo grande aqui para gerar conteúdo para as pessoas. E vocês podem, às vezes, também esmurecer, falar, pô, não, dá trabalho, ficar até mais tarde lá para fazer o podcast. Mas, com certeza, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Agradeço por isso, agradeço por essas pessoas, já em nome delas. Muitas vezes, vocês não entendem a proporção que vocês têm e o que vocês podem causar de diferença na vida dessas pessoas. Então, isso... agradecer vocês e falar que isso faz diferença mesmo na vida da galera. E com relação a mim, cara, assim, eu sempre dediquei muito, sou muito família, assim, eu acho que família é a base de tudo, minha esposa, minhas filhas, acho que você se dedicar ao máximo para chegar, né, para tentar fazer a diferença. Eu falo muito também que eu sou apaixonado pelo CNPJ, eu não sou o gerente de marketing e relações esportivas da Pênalti, eu estou como gerente de marketing e relações esportivas. Eu morro, eu batalho muito pelo meu CNPJ que eu estou, mas eu morro pelo meu CPF, pelos meus valores, pelo aquilo que eu acredito, por fazer o certo, fazer o correto, fazer bem, tratar bem as pessoas em todo o mercado. Eu acho que isso vai gerando seu equity de marca da sua marca, né? A minha marca é Bernardo Cacheta, assim como Pênalti. Hoje a minha marca que eu estou é Pênalti, eu vou morrer por ela, eu amo a Pênalti hoje e vou fazer tudo que for possível e impossível para que ela cresça. Mas desde que ela não passe por cima da minha marca Bernardo Cacheta, para que também eu tenha os meus valores, os meus conceitos, os meus princípios de honestidade, trabalhar com o pezinho no chão, humildade acima de tudo para fazer acontecer. Então, acho que ao longo da carreira fui tentando fazer isso para deixar seu legado, sair sempre de portas abertas das empresas para que você possa construir uma carreira legal aí. E ainda estou longe de construir, ainda que eu tenho muita coisa para aprender doido. Todos os dias. Você tá longe, eu tô fudido. Então, que isso. Isso aí, né, Big Boss? É isso. Chegou um pessoal aí de Sorocaba também, amigo nosso, Felipe e a Cal, proprietários da Calf, estúdio cheio hoje, a galera ali todo douradão, Tico do marketing. E é isso aí. É sempre bom ter casa cheia, os amigos próximos aí, estarem aí se conectando com a galera também que vem, né? Boa parte dessa turma também veio para entender, escutar um pouco da sua história, que é sensacional. E é isso, né, Big Boss? É isso. Até a próxima. Vamos deixar as redes sociais. Isso, vamos deixar as redes sociais. Onde a galera te encontra no Instagram? Como que tá seu Instagram lá? Pô, segue lá a Pênalti BR também, para vocês seguirem a Pênalti aí e continuarem acompanhando o nosso trabalho. O meu é Bernardo Cacheta mesmo, meu nome mesmo lá no Instagram, também no LinkedIn, quem quiser. Cara, já peço desculpas de antemão, porque a gente demais lá no WhatsApp, principalmente patrocínio e tal. Pô, todo dia mais de 40 pessoas que falam no WhatsApp. Então, se eu não responder, me desculpe. Já peço desculpa antes, mas pode mandar lá quando tem tempo, eu faço questão de responder. Pergunta. O que a pessoa tem que te mostrar para convencer a conseguir um patrocínio? Eu acho patrocínio que... não, investimento. Muito boa, muito boa. Cara, eu acho que tem que chegar na hora certa, do jeito certo. Assim, eu acho que não tem uma receita de bolo. Acho que as coisas acontecem até mais vezes quando a gente procura os assets do que quando os assets procuram a gente, sabe? É claro que oportunidades tem no mercado, mas quando a gente vai atrás é porque a gente já tem o objetivo estratégico, a gente já sabe onde que a gente vai e a gente procura dentro daquele nicho ali. Acho que esse aí é o mais fácil de acontecer. Mas quando não é assim, eu acho que aquilo que eu falei lá atrás, acho que você separar um tempo para estudar aquela marca, entender quais são os objetivos dela, como ela está se comunicando,
para vir de uma forma mais assertiva, pô, Bernardão, vi que você está comunicando muito esportes e tal, e como vocês estão nessa pegada junto aqui da Jogo, eu acho que encaixa mais esse projeto, que a gente fala disso. Acho que essa é a abordagem mais assertiva e de mais como vai ter uma possibilidade maior de dar certo. Não é que vai dar certo, tem uma possibilidade maior. E a galera do Brasil aí, como que faz para um dia poder ter os produtos Pênalti dentro do seu negócio também? Como que a galera pode entrar em contato? Como Cara, pênalti.com.br, lá tem para comprar com CNPJ, tem para comprar com tudo. Também tem os canais lá anteriores. Pode mandar uma mensagem no meu Insta lá, que eu direciono para a equipe comercial. A gente tem mais de 45 representantes no Brasil inteiro, cada um tem um gerente regional aí, a gente direciona lá para saber quem melhor vai atender. Hoje a gente é omnichannel, então você pode, onde você quiser, você vai comprar pênalti. Boa. E Big Boss, como que tá as suas redes aí? O meu o homem tá estourado, tá? Ele tá estourado? Virou estrela agora. Quem tá estourado minhas carças, o botão tá estourado. Eu que vou pedir patrocínio pro influenciador aí. Coitado. Você fala ou eu falo? Não falar na minha vez? Não falar na minha vez, não vou falar pra você também. Cara, é Vitor HDC Moraes, segue lá. Brunão. Meu Instagram é Bruno_Nakati, segue lá. O Instagram do Como Fazer, @Como Fazer_podcast. Se você acompanhar esse episódio até agora, deixa lá um microfone na nossa última foto, na foto do nosso amigo aqui também, que ele vai olhar lá, vai saber que você ouviu até o final. E é isso aí. Segue a gente nas redes sociais, acompanha lá todos os episódios que a gente fez até hoje com vários empreendedores diferentes de peso aí, contando um pouco da sua história, da sua caminhada, de como tudo ele fez acontecer, né? Que é uma trajetória difícil, empreendedor é uma pessoa meio solitária que toma porrada todo dia, mas tem que continuar e o negócio não pode parar. Não é não? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido esse conteúdo e que gere transformação na vida de vocês aí. É isso. Valeu? Valeu. Tamo junto, até a próxima. Valeu, rapaziada. Obrigado.